Tinha que ser a Clarice. Pode perguntar, minha filha. Pastor, não sei se isso é uma pergunta de criança, não, né? Mas em Gênesis capítulo 4, versículo 17, diz assim: E conheceu que era sua mulher e ela concebeu e teve nós por aí fora. Eu fiquei a me perguntar: existiu simplesmente Adão e Eva, depois Abel e Caim. Quando Caim matou Abel, ele foi castigado e depois pensa a mulher. Essa mulher me odiou. Cai comigo, o micro. Faça a pergunta. Bom, a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, Adão e Eva. Depois deles pecarem, eles foram expulsos e depois Eva concebeu Caim e Abel. Depois Caim matou Abel. Ele foi castigado e foi embora de casa. Ele conheceu a sua mulher e a mulher concebeu. Eu sempre me perguntei, de onde é que veio essa mulher? Entendemos a pergunta da irmã Clarice? Bom, como eu faço a pergunta, já posso acender as luzes. Boa pergunta, sim ou não? Essa pergunta dela foi sempre a minha pergunta. Quando não conhecia as coisas, eu também me perguntava: mas essa mulher de Caim veio de onde? Se só Deus fez Adão e Eva. Há muita coisa aí, você se pergunta: isso é como? Alguém me ajuda a responder? Responda. Lhe dá um micro. Pastor, no outro slide o pastor nos apresentou um sistema de a elasticidade, outro slide. Gênesis. Sim, pastor. Ok. Aí no último item de civilizações, isso significa dizer, depois de acontecer o universo, a criação do homem e casamento, Deus já tinha criado outras civilizações fora do comum do Jardim do Éden. Sim, pastor. Já tinha criado outras fora do Éden. Quer dizer que Adão e Eva não são as primeiras coisas a serem criadas. Ou seja, foram criadas, mas depois Deus fez mais outras. Sim, pastor. Ok. Pastor, esse é um pouco um exemplo. Diga. É só um exemplo. Quando nós compramos uma viatura, a fábrica faz tantas viaturas, mas tem sempre um elemento do sistema de marca, que é a amostra. Então, o Adão e Eva eram a amostra do universo. Por isso Deus meteu algo especial que é o jardim, mas já tem outras civilizações fora. Ok. Mais alguém? É bom, como é bom estudar a Bíblia, né? Como é bom vir na igreja, né? Sim, pastor. Eu tenho uma opinião diferente do irmão, que é bem baseada mesmo na Bíblia. Abel e Caim não são os únicos filhos que Adão e Eva tiveram. Não são os únicos filhos. Eu não me vem agora em mente, mas acredito que houve uma ligeira diferença entre eles dois. Adão e Eva tiveram outros filhos. E Caim, a mulher de que a Bíblia se refere, é mesmo irmã dele. Ok. Há mais alguém? A última. Boa pergunta. Essa é uma pergunta que te põe entre a espada e a parede. Mas deixa eu te dizer,
A Bíblia tem resposta. Bom, deixa eu tentar por hoje. Quando nós estamos a ler a Bíblia, nós lemos com a mente de que os acontecimentos ou os eventos ocorrem um seguido do outro. Nós às vezes pensamos assim, em função da nossa realidade. Como eu estou a ler, quer dizer que as coisas estão a acontecer. Houve intervalo, aqui, quando nós estamos a ler os assuntos, há intervalo entre um evento, um acontecimento e outro. E muitos desses intervalos são intervalos grandes. Vou dar um exemplo só para entendermos. O Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós lemos aquele coxo que sentava à porta formosa da igreja, que o Pedro e João iam e Pedro disse: olha para nós, ouro e prata não temos, o que tenho, que dou em nome de Jesus, levanta e anda. Quando nós lemos o ato 2, vemos a efusão, a descida do Espírito Santo, certo? A descida do Espírito Santo, depois Pedro pregou e mais de 5.000 almas se converteram, e a seguir veio o ato 3. Nós lemos com a mente pensando de que depois das almas se converteu, a seguir Pedro está aí para a igreja e ali levanta, anda, está a andar. Só para lhe dar um exemplo. Entre o ato capítulo 2 e o capítulo 3, o intervalo é de 10 anos. Alguns teólogos dizem que é 5, é 10 anos. Entre o capítulo, por exemplo, do Atos, capítulo 2 e capítulo 3. Nesses 10 anos, ocorreram eventos ou não? Ocorreram. Foram escritos? Não estão escritos. O dia que eu aprendi isso, fiquei chocado. Eu disse: uau! Entre Atos 12 e 3 passaram-se 10 anos. Quer dizer que nesses 10 anos, nesse intervalo de 10 anos, Pedro e João iam para a igreja. Os apóstolos fizeram coisas, mas essas coisas não foram narradas, não foram escritas. Está a compreender, irmã Clarice? Os irmãos estão a compreender? Quer dizer que nós temos em mente, entre um versículo, isso eu falei de capítulo, temos em mente entre um versículo e outro é sequência. Quer dizer que Adão conheceu a sua mulher, gerou Caim, e logo depois conheceu, gerou Abel, na escadinha. Não, quando você lê, vamos lá, capítulo 4, que parece escadinha. Essa coisa de escadinha não é da agora. Você gosta de fazer escadinha. Está aqui. Pode colocar Gênesis. Ok, vamos ler. É melhor lermos aqui. Não, capítulo 1. Perdão, versículo 1. Ok, olha só. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Você vai pensar que é a primeira relação. Não. Desde que foram criados. E tira da mente diabólica a teoria que lá fora o pecado que levou a cair é envolvimento sexual. Não. Já tinham sido abençoados. Multiplicai-vos, frutificai-vos. Comeram mesmo fruta da árvore proibida. Então, conheceu sua mulher e ela ficou grávida. Eva deu à luz. Você pensa que ficou grávida e deu logo à luz? Então está escrito, ela ficou grávida, Eva deu à luz. Não, 9 meses. E esses 9 meses, Adão está fazendo mais outras coisas na Eva. Esses 9 meses estão a trabalhar. Estamos a compreender?
Você tem que entrar na matéria, porque você está a ler e você está a pensar que lhe dormiu, engravidou e deu à luz. Não entenda mal, não tem pecado em falar essa linguagem. Alguém está sentindo-se ofendido? Não estou a ofender ninguém. Continuam a gravar? Amém, pastor. Bom, Amém, pastor. Bom, tem que selecionar o que vai no YouTube. Amém, A pastor. coisa aqui, nossa. Mas pode meter, não tem Amém, problema. Vamos me ralhar na minha esposa. Ele está falando muito. Já lhe falaram, teu marido está falando muito. Essa minha mulher que está falando muito, agora que eu vou falar mais. Amém, pastor. Não vou mais falar. Ok, ela ficou grávida, Eva deu à luz um filho e disse, com a ajuda de Deus, o Senhor tive um filho homem. E ela pôs nele o nome Caim. Vai para o versículo 2. Depois teve outro filho. Ok, esse é NT, se fosse ACF, outra versão, você ia ver que lhe conheceu mais. Você pensou que gerou Caim e logo Adão, pá, escadinha, outra vez, não. Houve espaçamento de tempo, ok? Depois voltou a engravidar a mulher e ela deu à luz Abel. Estamos no versículo. E deu à luz, mas a seu irmão Abel. Olha a seguir. E Abel foi pastor de ovelha. Ok, obrigado. Você pensa que agora mesmo que nasceu já é pastor? Não, Abel tinha que passar os cuidados, beber, crescer, para pastorear as ovelhas. É porque Abel cresceu. Olha para quem era Caim. E Caim foi lavrador da terra. É porque Caim fez que crescer. Quando você está lendo assim direito, você está pensando que está acontecendo tudo automático. Conheceu, deu a luz a Caim, depois deu a luz a Abel diretamente. Caim já é lavrador e Abel já é pastor. Não. Nesse intervalo que as crianças estão a crescer, coisas estão a acontecer, mas não foram narrados. Por quê? Porque se colocou o essencial para nós. Se tivesse que contar a história que Caim começou a complicar a mãe com febre, estava a chorar muito, cólica. Irmãos, se até a Bíblia está a dizer todos os milagres, as coisas que Jesus Cristo fez, se fosse escrito, não existe livros no mundo que caberia. Jesus não fez só isso que nós vemos nos evangelhos. Jesus fez muito mais do que nós podemos imaginar, mas o que está aqui é o suficiente e necessário para entender que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, cura, liberta, ok? Então, existem coisas que nós lemos na Bíblia, desperta a nossa atenção como despertou a atenção dela, mas não sei se vocês estão compreendendo, eu estou a levar a resposta. Então, há coisas que aconteceram, não foram colocadas aqui. Você se pergunta, esse povo veio da onde? Lógico, Deus é quem os criou. Lógico, o irmão disse que Deus criou Adão e depois... eu não quero entrar ali para não muito vos atrapalhar, porque estamos aí devagar, senão depois começo a gerar confusão. Bom, é melhor mesmo não tocar ali. Mas a resposta, sim, é preciso muita sabedoria, vamos devagar. Mas a resposta para hoje, que eu dou à irmã e à igreja, vamos entender de que existem coisas que aconteceram, não foram escritas. Não nos disseram com que idade Caim matou o Abel, mas leva a compreender que já eram adultos. Quer dizer que Adão terá tido outros filhos. E porque depois da morte de Caim, Adão veio gerar Sete. Com Sete é que começa a adoração e o culto. Sete foi substituto de quem? De Abel. Mas há outras coisas que decorreram que não foram registradas. Compreendeu, irmã Clarice?
Compreendemos, igreja? Amém. Deus abençoe. Se há dúvida, posso esclarecer. Se está tudo claro, glória a Deus. E se há mais um, vamos pedir mais uma, porque já é bom. Eu acho, irmãos do protocolo, enquanto ela está a perguntar, eu já ajudo. Está aqui, começa a passar na live. Pode sentar em uma cadeia, já está mesmo a passar, já estou a ajudar como estou aqui. Obrigado, mano. Começam já a dar oferta, né? A irmã pergunta e dá bem a oferta. Pergunta bem, dá também bem. Uma história que eu vou lhe dizer é que a Bíblia é um livro orientado, harmônico e coerente. E nós acreditamos nisso. Mas há vezes que nós, ao ler a Bíblia, nos deparamos com algumas dúvidas. Eu gostava, e acredito que sejam por conta do estilo literário, a maneira como está escrita. Eu gostaria de saber como é que a gente vai interpretar, por exemplo, o episódio do dilúvio, em que Deus diz que arrependeu-se de fazer o homem, e depois no episódio de Números, onde ele diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Boa pergunta. Pode sentar. Como chama? Luísa. Irmã Luísa? És daqui mesmo, né? Não se preocupe. Perguntei para saber que o que eu ia te pedir de continuar a vir. É a primeira coisa. Pode não ficar, mas pelo menos para aprender. Está a perceber? Vou responder a tua pergunta, mas primeira coisa, eu estou a convidar, você que trouxe vizinha, amiga? Prima? Como chamas? Como a Juliana te trouxe. Não é a primeira vez, né? No estudo bíblico. É a primeira vez? Ela. É a primeira. Se puderes, volta nos outros estudos, que nós estamos aí. Mas vou lhe responder o seguinte. A Bíblia não foi escrita nem em português, nem em inglês. Foi escrito em hebraico, uma parte aramaico, outra parte em grego. Existe muita coisa que foram escritas naquelas línguas, não existe a tradução na nossa língua. Os escritores tinham que encontrar um termo que se adequa. Por isso é que você vê versões bíblicas. Um exemplo, e os irmãos que estavam conosco nessa atividade que passou, o pastor Jorge ainda falou disso na sede. Quando você lê, por exemplo, Coríntios, a Bíblia, o apóstolo Paulo está a dizer sobre os dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes. Na linguagem original não existe dons espirituais. É sobre os espíritos. Agora coloca na nossa linguagem sobre os espíritos. Está vendo a confusão que gera? Então, esta palavra, Deus arrependeu-se, tem que se ir nos manuscritos originais para ver o que ela é. E Deus mesmo não se arrepende. E Ele não se arrependeu por ter criado o homem. Só para tentar ajudar hoje, irmã. Existem coisas na Bíblia, não é confusão, é a linguagem. Ok? E outra, para terminar, existem coisas hoje para nós não terá muito significado. Assim como eu expliquei quando começamos essa série de estudo, como eunuco não estava a entender nada, mas eu disse que ainda que você não esteja a entender, faça o quê? Continua a ler. Existem coisas na Bíblia, eu comecei, particularmente, termino mesmo rápido, eu comecei a ler intensamente a Bíblia, intensamente, 2000, ou leio mesmo de ler, 2001. No carro tem uma Bíblia, minha primeira Bíblia que comprei na Livraria Batista, uma Bíblia anda torta, escura, enfim, toda desfaseada, mas é a Bíblia que eu uso quando estou no carro parado. Eu lia, sublinhava, lia. Existem coisas lá que não significavam muita coisa para mim, mas na mesma lia. À medida que fui crescendo, eu comecei a entender. Existem coisas que às vezes eu estou a pregar, o Espírito de Deus me sopra
E eu, quando me sopra já com significado daquilo que ontem não significou nada, é o crescimento. À medida que você vai crescendo, vai conseguir compreender as coisas. E, sobretudo, se você estiver numa igreja que ensinam a Bíblia, tem um estudo bíblico da palavra de Deus, você vai chegar num ponto que vai entender. Vão te iluminar os passos para você poder interpretar. A Bíblia se interpreta por si. Essa confusão que diz, eu já tive. Essa confusão que você diz, muita gente tem tido. E essa mesma confusão é que leva ao exemplo que eu dei. Muita gente prega, as pessoas pulam, gritam. Ele diz, o culto foi uma bênção. É verdade, foi uma bênção porque a misericórdia de Deus imperou. Mas teologicamente já vê a bagunça. Consegue compreender?